Pensa só. Em 1971, uma transmissão de TV ao vivo simplesmente parou o Brasil. E no centro de tudo isso, um médium fez uma profecia sobre o futuro da humanidade. Uma profecia que, de certa forma, ecoa até hoje. Vamos mergulhar nessa noite em que Chico Xavier pareceu prever o nosso amanhã. Foi exatamente com essas palavras que o programa Pinga Fogo apresentou o convidado daquela noite de 1971. Já dá pra sentir o peso, né? O palco estava montado para uma noite que entraria para a história. Vamos voltar no tempo, então. É dia 28 de julho de 1971. Pelo país inteiro, milhares de brasileiros estavam assim hipnotizados na frente da TV, assistindo a um evento ao vivo que se tornaria lendário. E não era para menos, viu? O Pinga Fogo era uma verdadeira potência. Ele era transmitido de São Paulo para o interior, para o sul de Minas, e depois, nas semanas seguintes, chegava no Paraná, na Bahia, no Ceará. Era um fenômeno de audiência nacional. E no olho desse furacão de atenção estava ele, Francisco Cândido Xavier. Ou, como todo mundo conhecia, simplesmente Chico Xavier. Olha, naquela noite de 71, o Chico não era nenhum novato, muito pelo contrário. Ele já tinha nas costas 44 anos de uma jornada espiritual intensa, que começou lá em 1927. Era uma figura cuja reputação já estava mais do que consolidada por décadas de trabalho. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto do Chico Xavier, os números ajudam a dar uma dimensão bem concreta do legado dele. Pensa comigo, mais de 3 milhões de exemplares dos livros psicografados por ele já tinham sido vendidos até aquela data. Obras que ele dizia escrever sobre a influência de espíritos. Um sucesso editorial absurdo que ia muito além do Brasil. E não eram só os livros, não. Tinha o contato humano, cara a cara. Ele atendeu, pessoalmente, mais de 200 mil pessoas. Uma por uma. Gente que buscava ajuda, um consolo, uma orientação. E talvez, o número mais importante de todos, 0. Esse foi o valor que ele cobrou por qualquer um desses serviços. Toda a renda dos livros ia direto para obras de caridade. Bom, com uma figura dessa magnitude ali, ao vivo, a noite prometia, certo? E a tensão começou a subir com uma pergunta bem afiada, bem cética, de um dos jornalistas na bancada. O jornalista foi direto na ferida, sabe? A pergunta era basicamente: como é que a gente pode falar numa era de aquário, de evolução espiritual, com a realidade brutal da guerra do Vietnã e toda a violência do mundo moderno batendo na nossa porta? O dilema estava na mesa, bem claro. De um lado, a promessa de um futuro brilhante. Do outro, a realidade sombria de um planeta em conflito. A resposta que o Chico Xavier daria para essa contradição não seria uma simples análise, seria uma verdadeira profecia. E a resposta do Chico, olha, não foi negar a violência. Foi colocar ela em outro contexto. Ele apresentou como um sintoma de algo muito, mas muito maior. Segundo Chico, esse caos todo no mundo não era um sinal de que a gente estava andando para trás. Pelo contrário, era a dor do parto de uma nova era. Um tal de período de transformação que seria turbulento, sim, mas absolutamente essencial para a evolução do planeta. E aqui está o pulo do gato da resposta dele. A humanidade não é só uma espectadora passiva do destino. Nós somos participantes ativos, com o poder de modificar a própria criação e, por consequência, o nosso próprio futuro. Ele, então, meio que desenhou o caminho para o futuro. O sucesso dessa transição toda dependia de 2 escolhas coletivas fundamentais. Primeiro, evitar a nossa autodestruição em guerras. E segundo, cultivar ativamente a paz e o apoio mútuo. E qual seria a recompensa por essa escolha? Seria extraordinária. Ele previu um futuro onde a automação nos libertaria do trabalho pesado, abrindo espaço para a gente se dedicar ao que realmente importa. A educação da nossa vida mental e espiritual. Mas essa visão de um futuro maravilhoso não era uma garantia. Tinha uma condição, sabe? Um preço a ser pago. E aqui está o ponto central de toda a mensagem dele. O futuro não é um presente, é uma conquista. O preço para a gente alcançar essa nova era e ainda é a paz. Tá, mas como se alcança essa paz? A resposta dele é incrivelmente prática. Começa com o dever de a gente se suportar, mesmo quando não for possível amar. Essa tolerância ativa, sabe, seria a base, o alicerce de tudo. E assim, a profecia de 1971 se transforma numa pergunta para hoje. Já se passaram mais de 50 anos. E as condições que ele descreveu,
os desafios, as promessas, tudo isso parece mais atual do que nunca. A questão que fica no ar é: o que nós estamos escolhendo?